Graça e paz mais que vencedores. Olá, queridos irmãos e amigos. Boa noite para todos vocês. Que Deus continue abençoando a sua vida e a sua linda família. Aqui estamos mais uma vez para esse momento de meditação na palavra de Deus, e o Espírito Santo tem uma palavra para a sua vida. Quando ele colocou essa mensagem no meu coração, ele já sabia que você estaria aqui para assistir esse vídeo. Por que ele sabia? Porque Deus é onisciente e presciente. Você sabe o que é onisciência e presciência de Deus? Onisciência é conhecer todas as coisas e presciência é conhecer todas as coisas antes de acontecer. Então, Deus sabe do seu problema e ele sabia que você estaria aqui assistindo essa palavra, e por isso ele colocou no meu coração uma mensagem para abençoar a sua vida. Agora, fica até o final do vídeo para você receber essa palavra, que é um recado de Deus para você, e em seguida vamos orar juntos, pedindo a Deus uma semana abençoada. Amém? E hoje eu quero deixar uma mensagem para você, uma palavra muito poderosa que está aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, e alguns versos eu vou ler. Esse capítulo é muito conhecido porque aqui está registrado o famoso, o conhecidíssimo duelo entre Davi e Golias. Aqui nós temos algumas coisas, que precisamos notar. Primeiro, temos um exército acuado, com medo, assombrado, fugindo das ameaças de um homem que, apesar de ser muito grande, uma estatura enorme, quase 3 metros, Golias, mas era homem e diante de Deus não representava nada. É como esse problema que está aí diante de você. Pode ser grande para você, mas para Deus não é nada. É uma coisa ínfima, é um vento, é um sopro, é um grão de areia. Amém? Nós temos também aqui um inimigo que avançava para derrotar o povo de Deus, porque à medida que o povo de Deus recuava, o filisteu se aproximava com as ameaças, gerando medo, pavor naquele exército, inclusive no rei Saul, que também não tomou uma atitude que deveria ter tomado diante daquela situação, como rei, como líder. E nós temos aqui um menino Davi, o garoto Davi, que apesar de ser insignificante para todos que estavam ali, ele carregava algo poderoso. Ele tinha na vida dele uma unção tremenda, uma força sobrenatural no seu coração, uma força que vinha de Deus. E assim é com você. Talvez você está sendo chamado por Deus hoje para ser o herói da sua casa. Você, meu irmão, minha irmã, está sendo convocado por Deus para livrar a sua família de uma situação, de um problema, de uma ameaça, que você possa se colocar diante do Senhor, como Davi, com coragem de enfrentar esse obstáculo e assim ser uma bênção nas mãos de Deus. Amém? Eu vou ler alguns versos aqui do primeiro livro de Samuel, capítulo 17, vou ler os versos 10 e o 11, diz assim: E o filisteu continuou: Hoje eu desafio as tropas de Israel. Dê-me um homem para que lute comigo. Quando Saul e todo Israel ouviram estas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. Olha só, um povo que carregava a presença de Deus, que tinha ali um histórico de milagres, de tantas maravilhas que Deus já tinha feito em Israel, estão com medo de um homem, estão assombrados com as ameaças de um homem.
E o texto continua, né? Eu vou ler aqui outros versos, o 25 e o 26, para você ver aqui como a história vai mudar agora, né? A partir do verso 25, o texto diz assim: E diziam uns aos outros: Vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará a filha em casamento, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então, olha aí, Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: O que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é? Eu acho maravilhosa essa pergunta aqui de Davi. Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Os versos 45 e o 50. Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Versículo 50, diz assim o texto: Assim Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Queridos, esse é um texto muito rico, esse capítulo, inclusive, eu recomendo que você leia, se você não conhece. Se conhece, leia da mesma forma, que você vai ser muito abençoado, porque aqui é uma história sobrenatural. Você observa aqui, nessa leitura, que todos estavam aterrorizados com as ameaças do Golias. Mas Davi olhou por um ângulo diferente. Ele olhou a partir da graça de Deus, do poder, da unção de Deus que ele carregava. Ele olhava para aquele gigante, enxergava um grande homem, como os outros também o viam, mas a diferença é que Davi não olhava pelas lentes do natural, ele olhava com uma visão sobrenatural a partir daquilo que Deus era na sua vida. Davi é um grande exemplo de fé, determinação, coragem, estratégia e ação. Essas 5 coisas você precisa ter na sua vida para vencer os Golias, os gigantes da vida. Quem sabe, né? De repente você está aí diante de um gigante, de uma situação que está muito além das suas forças naturais, não há ninguém que possa te ajudar, você mesmo não tem como gerar o livramento que precisa, e talvez você está sem saber o que fazer. Use essas 5 palavras para você vencer esse inimigo, esse obstáculo, essa situação que, apesar de ser mais forte do que você, não representa nada. Amém? Não representa nada diante do poder de Deus que está no seu coração. Essas 5 palavras: fé, determinação, coragem, estratégia e ação. Você vai vencer o inimigo se você, conduzido por Deus, ter esse comportamento. Davi enfrentou o desafio e se consagrou como grande herói de Israel. Talvez você vai ser a pessoa usada para gerar o livramento na sua família. Quem sabe para uma pessoa que você tem relacionamento e ela está passando uma luta, uma situação, e Deus vai usar você para abençoar essa pessoa que não consegue vencer uma situação, aí você pode vencer e ajudar essa pessoa. De repente Deus está falando com você aqui, Deus está te dando uma resposta aí para você tomar uma atitude para abençoar alguém que está precisando de você. Você pode olhar para os obstáculos, todos nós, né? Assim como Davi olhou para o obstáculo
de um ponto de vista diferente do comportamento de Israel, né? Israel estava com um comportamento, né? Aquele exército, olhando para o gigante de uma forma, Davi olhava de outra. E assim é conosco. Você pode olhar para os obstáculos de dois ângulos diferentes. Talvez você já ouviu aquela frase, né? Aquele adágio que diz: na crise, uns choram, outros vendem lenços. Ou seja, você tem essa escolha, você vai chorar ou vai vender lenços, né? Pastor, o que esse adágio quer nos ensinar? Esse ditado quer dizer o seguinte para todos nós: em tempos difíceis, em tempos de crises, né, de guerras, enquanto alguns se desesperam, outros enxergam oportunidades. Na mesma tempestade, uns desistem, outros são criativos, aprendem a lidar com as adversidades e vencem. É isso que significa esse adágio. Não é que você não chora, todos nós choramos, todos nós passamos por lutas, mas nós não podemos passar a vida toda remoendo as situações que nos afligem. Não podemos passar a vida toda só retraídos pelos cantos, esperando que o livramento aconteça de forma automática. Não, Israel passou 40 dias aqui, manhã e tarde, aquele gigante afrontando aquele exército, e não houve nada no automático. Deus não livrou. Por que Deus não livrou? Porque estava dentro daquilo que Israel podia fazer. Estava dentro da capacidade de Israel. Eles tinham tudo o que precisavam para encarar aquele gigante, mas faltava coragem, faltava fé no Senhor, faltava ação. E Davi chega ali, tem tudo isso, né? Ele carregava algo poderoso, mas ele também partiu para uma atitude concreta. Precisamos agir diante dos desafios. O desafio, a luta que nós enfrentamos, muitas vezes é a ponte que vai nos levar para um lugar melhor e maior. É impossível você vencer se não se dispor a encarar os obstáculos do dia. Precisamos encarar o inimigo, vencer o desafio para assim receber a nossa medalha. A coragem de um mais que vencedor supera o medo e as ameaças vindas dos desafios. Será que eu falo de você? Eu espero que sim, que você seja essa pessoa cheia de fé, de coragem e que você tome uma atitude em direção a esse desafio e se prepare para ser diplomado com a vitória que Deus tem para você. Amém? Se você realmente é essa pessoa que não vai desistir, que confia no Senhor, escreva aqui nos comentários: enquanto muitos desistem, eu me fortaleço na graça de Deus. Amém? Enquanto muitos desistem, eu me fortaleço na graça de Deus. Vamos orar. Antes, porém, você que está aqui e deseja todo dia receber uma mensagem como essa, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o like. É muito importante você se inscrever, né? Tem algumas pessoas que assistem aos vídeos, mas não se inscrevem. Que você possa tomar essa decisão de se inscrever para receber todos os dias as mensagens pela manhã e à noite. Com certeza você vai ser muito abençoado através da palavra de Deus. E compartilha o link dessa mensagem com outras pessoas. Indica o nosso canal para os teus familiares, amigos e irmãos da sua igreja. Papai querido, muito obrigado por essa palavra bendita. Eu quero te louvar, te exaltar, te glorificar. Mais uma vez, o Senhor nos abençoou e eu entrego, Senhor, a nossa vida, a vida de todos que estão aqui nas tuas mãos. Consagramos, meu Deus, essa semana a Ti, que seja uma bênção de Deus. Todos os gigantes sejam vencidos, derrotados, que eles caiam com o rosto no chão, envergonhados, humilhados, derrotados pela grande força
que o teu povo carrega em seu coração, que é a força de Deus, a força do Espírito Santo. Senhor, nos abençoe em todas as áreas, cuide dessa pessoa, dessa família, conduz a vida dela durante esta semana e que ela possa alcançar todas as vitórias que o Senhor tem reservado para ela e para a sua família. Que a bênção de Deus alcance esta casa e que eles desfrutem da bondade de Deus, das promessas do Senhor, do amor do Pai e da tua santa e gloriosa presença. Muito obrigado, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que o eterno e bom Pai continue abençoando a sua vida. Fiquem todos com Deus. Você nasceu para vencer.